Olá! Hoje nós vamos falar sobre encerrar ciclos. Você tem facilidade em saber a hora certa de sair de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho que não fazem mais sentido para você? Então fica ligadinho que eu vou passar algumas dicas para que você tenha a sabedoria necessária para fazer isso. Antes de continuar, não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Como é para você encerrar ciclos? Em primeiro lugar, eu gostaria que você refletisse a respeito do tempo. Se insistirmos em permanecer em algo que já não nos cabe mais, perceba o quanto isso nos faz perder tempo. Afinal de contas, enquanto permanecemos ali, estamos deixando de usufruir do novo, estamos deixando de usufruir de algo que realmente possa fazer sentido. Então a primeira coisa que precisamos analisar é: esse tempo que eu estou investindo vale a pena ou é uma perda de tempo? E isso que eu estou falando está relacionado a um relacionamento, a um trabalho, a um projeto e até mesmo a uma amizade que não agrega mais na sua vida ou que realmente não faz mais sentido quando você já evoluiu, quando você já está em outra situação e aquilo te traz até mesmo para trás, te traz lembranças que não te agregam mais. Então, primeira reflexão é: o seu tempo é precioso. Você está realmente gastando o seu tempo com algo que vale a pena? Em segundo lugar, é muito importante a gente analisar a seguinte situação. A nossa vida ela é composta de ciclos. Nós temos a infância, que vai do 0 aos 11 anos. Quando a criança faz 12 anos, ela já entra na adolescência. E a adolescência, segundo a lei, vai até os 20 anos de idade, ou seja, só quando uma pessoa faz 21 anos, ela é considerada adulta de fato, ela é considerada uma pessoa que responde por seus atos. Dessa forma, a partir de então, a partir da fase adulta, que vai até os 65 anos, essa pessoa ela é responsável ou precisa ser responsável por tudo aquilo que ela fizer. Ela já responde perante a lei, perante a sociedade. Da mesma forma, a partir dos 65 anos, ela já é idosa. E aí, o próprio governo se responsabiliza em cuidar, em dar acolhimento para pessoas idosas, assim como crianças precisam ser cuidadas pelos pais. Então veja que nos ciclos da vida, cada etapa precisa ser vivida de uma forma saudável. O que isso significa? Significa que tratar adolescentes como crianças vai fazer com que eles não vivam exatamente aquela etapa de uma forma correta. Da mesma forma, um grande problema que temos enfrentado nos nossos dias: muitos jovens adultos sendo tratados ainda como adolescentes ou se portando ainda como adolescentes. E o que é pior? Muitas vezes, homens e mulheres adultos com 30, 40 e até 50 anos se portando como adolescentes, se portando muitas vezes de uma forma imatura e irresponsável. Então vejam que isso também é importante, porque há tempo para tudo na nossa vida. Crianças fazem criancices, adolescentes, eles têm as suas demandas, estão formando a sua personalidade, estão fazendo escolhas muito desafiadoras, inclusive, como com quem eu vou me casar, talvez, como qual curso eu vou fazer na faculdade, qual a profissão que eu vou seguir, ou seja, é uma fase de muita pressão. Além disso, os hormônios nessa fase estão em evolução, essa pessoa está se tornando adulta, os seus órgãos e tudo isso está em ebulição. Então, dessa forma, é uma fase sim que se esperam determinadas situações porque estão ali, é um adolescente, é um jovem que ainda está decidindo, que está criando a sua personalidade. Agora, a partir do momento que uma pessoa adulta age dessa forma, perceba o quanto isso é incoerente. Então isso também é importante, encerrar ciclos e entender de forma madura que precisamos sim tomar decisões, morar fora da casa dos pais. Tem várias situações que vão fazer com que essas responsabilidades nos tornem mais maduros. Então, da mesma forma que tem esses ciclos naturais da vida e eles precisam ser vividos de uma forma saudável, de uma forma correta,
assim também temos etapas e vivências na nossa vida que vamos precisar encarar da mesma forma. Porque sabe o que acontece? Que a terceira questão, quando nós não encerramos ciclos da forma correta, acabamos criando um desgaste. Um desgaste emocional, um desgaste de todos em volta. São pessoas que passam a nos olhar e dizendo: por que essa pessoa ainda permanece apegada num relacionamento que já acabou? Por que essa pessoa ainda permanece querendo alguma coisa relacionada a um trabalho que não vai dar certo? Ou porque seus talentos não estão ali, ou porque ela realmente tem medo de tomar decisões mais ousadas e fica protelando e fica dependendo financeiramente de outras pessoas. Então vejam quanto desgaste acontece porque uma pessoa não sabe encerrar uma determinada etapa na sua vida. Assim como amizades, dependendo do caso, quando você evolui, quando você atinge outros patamares, talvez não seja mais coerente manter determinadas amizades que não agregam, amizades que sugam, amizades que não estão de uma forma recíproca, colaborando para a pessoa que você está se tornando. Todas as pessoas passam por mudanças, evoluem. O mais desafiador ainda é no relacionamento. É quando você busca por uma evolução e quando o seu parceiro e sua parceira não te apoia ou até mesmo te sabota nisso. O quanto é importante que ambos estejam juntos, que ambos se apoiem, que haja reciprocidade e principalmente que não haja uma competição. Porque, se for o caso, talvez seja a hora de encerrar também um ciclo como um relacionamento. Mas é lógico que aqui a gente precisa ter muito cuidado, esgotando todas as possibilidades de diálogo, de parceria, de inclusão, não excluindo a pessoa da sua vida simplesmente, mas sim procurando incluí-la para que ela possa fazer parte, entendendo o perfil comportamental, a linguagem de amor, que são outros vídeos que eu já coloquei aqui no meu canal. Então, veja que encerrar ciclos é sim desafiador, mas principalmente é libertador, porque vai te fazer viver de verdade uma nova fase que está por vir. Uma outra questão é sobre respostas. Muitas vezes ficamos sem entender o porquê de determinados ciclos que acabam e que não foram do nosso controle, como por exemplo uma demissão, ou o fim de um relacionamento, ou até mesmo uma amizade que não nos dá mais notícias. E se ficarmos paralisados, esperando para entender o porquê, ou até mesmo buscando por essas respostas, também pode se tornar um desgaste desnecessário e dessa forma você vai perder tempo. Então, a melhor coisa é: segue sua vida. Está tudo bem. Nem tudo é sobre você e nem tudo é sobre os outros. Muitas vezes é sobre perder. Sim, porque não ganhamos sempre. Então, dessa forma, se você conseguir fazer uma análise de você nessa situação, um aprendizado e aguardar o tempo necessário, as respostas virão. Mas ficar paralisado, esperando para que você tenha soluções ou respostas, pode sim fazer com que você perca o sentido das próximas etapas que estão por vir. Além disso, uma outra coisa muito importante. O passado, ele pode trazer uma direção para o nosso futuro, mas ele não volta. Muitas pessoas repetem: porque na minha época, porque quando aconteceu aquilo, porque se fosse de outra forma, e ficam presas no passado. A única coisa que nós temos é o presente, o agora. Então, a partir de agora, o que você pode fazer para que o seu futuro seja melhor? Para que esse presente tenha um significado na sua vida. Então, focar no agora é uma das melhores coisas para que esses ciclos, sim, terminem e que você possa recomeçar. E aqui que entra uma dica muito importante e que só entendi isso depois de um certo tempo. Porque sim, eu já passei por esse processo. O desapego. Desapegar de recordações, de lembranças, de coisas. Porque sim, o mundo visível interfere no nosso mundo invisível.
Ou seja, a partir do momento que nós ficamos vendo coisas que nos trazem lembranças ruins ou nos remetem ao passado ou algumas coisas mal acabadas, isso pode sim gerar em nós sentimentos, pensamentos e lembranças que vão fazer com que nós fiquemos presos a isso, paralisados, doendo. Existe uma frase muito importante que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, é possível sim viver o luto, mas ele precisa ter um prazo. Encerrar um ciclo precisa ter um prazo. Você não pode ficar nisso mais do que o tempo necessário para que você abra espaço para o novo. Dessa forma, desapegue. Desapegue de coisas, de lugares, de ambientes e até mesmo de pessoas. Muitas vezes ficamos no mesmo círculo de pessoas falando daquele assunto ou, mesmo sem falar, isso fica intrínseco e dessa forma pode te fazer mal. E o que a Bíblia fala sobre isso? Em Eclesiastes 3, nós temos aqui o texto de Salomão: tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, na Bíblia, Deus já nos fala sobre a importância de percebermos o tempo certo de cada uma das coisas da nossa vida. Então, perceba que muitas vezes também podemos ficar paralisados porque ficamos esperando por reconhecimento, por gratidão. Desligue a TV emocional em que você fica assistindo em loop situações que não vão se resolver. Saia você de cena. Então perceba também que até outro dia você podia viver sem aquilo. E assim, podemos olhar para o passado de uma forma positiva e perceber como eu era antes disso e retomar e recomeçar. Encerrar capítulos é fundamental para que você possa começar uma nova história, dar espaço no seu coração, nas suas emoções e até mesmo na sua vida para o novo. O que você acha hoje? Faça uma avaliação que não faz mais sentido para você. Olhe em volta, olhe para dentro de si e veja se não está na hora de desapegar, de encerrar esse ciclo ou até mesmo de mudar e ressignificar a percepção que você tem. Muitas vezes não precisamos mudar a roupa, basta que passemos a olhá-la de outra forma. O seu relacionamento, renová-lo. Como você pode renovar algo? Então, além de encerrar ciclos, também, muitas vezes, precisamos encerrar a forma como estamos lidando com certas situações. Então, esse encerrar é importante porque você não precisa se desfazer, mas você precisa ressignificar, olhar de outra forma e assim entender que tudo se renova. Talvez o seu parceiro ou a sua parceira esteja esperando por um elogio, por alguma outra percepção que você tenha e assim você pode retomar isso de uma forma ainda mais positiva. Então hoje eu quero te convidar a fazer essa reflexão, a olhar para a sua história e entender que você não precisa de um feliz ano novo para começar uma nova história na sua vida. Você pode hoje sim decidir desapegar, fazer diferente e recomeçar e reiniciar um processo, seja de trabalho, de amizades, seja até mesmo o seu relacionamento com Deus. Encerre talvez uma vida em que você está afastado de Deus ou afastada de Deus. Encerre ciclos que não fazem mais sentido para você e que te afastam de quem você é. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui seu comentário, não deixe de compartilhar e conte para mim se isso fez sentido para você.